Olá, pessoal! Hoje vamos embarcar em uma incrível aula sobre as células. Antes de começarmos, pensem comigo. Já repararam como o nosso corpo faz tantas coisas incríveis ao mesmo tempo? Respirar, se movimentar, pensar e outras coisas mais. Tudo isso é possível porque nosso corpo é formado por trilhões de pequenas unidades vivas chamadas células. Elas são tão pequenas que não dá para ver a olho nu. Somente com o uso de microscópios é possível ver essas estruturas, mas apesar do seu pequeno tamanho, compreenda que elas são fundamentais para a vida. Que tal descobrir mais sobre essas estruturas que formam nossos corpos? Podemos nos perguntar: por que, se não podemos ver as células presentes em nosso braço, por que conseguimos ver a nossa pele, já que ela é feita de células? Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, a pele é composta por milhões de células, mas não conseguimos ver cada célula individualmente a olho nu. O que conseguimos ver é o tecido celular, que é formado pelo agrupamento de muitas células. As células possuem diversos formatos, dependendo de onde ela está localizada, e cada uma possui uma função que busca ser útil a nosso corpo. O folclorista Câmara Cascudo, em uma frase célebre, se comparou a uma única célula ao dizer: "Eu sou apenas uma pequenina célula que procura ser útil na fidelidade de sua função." Ele, Câmara Cascudo, foi um homem elegante, de rosto alongado, traços finos e óculos de aro fino, com cabelos lisos que ficaram brancos ao longo dos anos. É frequentemente representado em fotos preto e branco, usando roupas formais e com uma postura serena e um olhar atento, refletindo curiosidade pela cultura brasileira. Em alguns registros fotográficos é representado segurando um charuto. Ele foi um dos maiores pesquisadores e escritores brasileiros, especializado em cultura popular. O nome completo dele era Luiz da Câmara Cascudo e nasceu em 1898 em Natal, no estado do Rio Grande do Norte, dedicando sua vida a estudar e registrar os costumes, tradições e o folclore do Brasil. Mas, vamos entender melhor o que são as células. As células são como mini-fábricas que formam todos os seres vivos. Existem seres que têm apenas uma célula, como algumas bactérias. Esses seres são chamados de unicelulares. Já nós, seres humanos, somos pluricelulares, ou seja, somos formados por muitas células. Pensem nisso. Enquanto vocês estão aqui ouvindo essa aula, trilhões de células no corpo de vocês estão trabalhando sem parar. Se não acredita, é só colocar a mão em seu peito e sentir o seu coração. As células que formam o coração estão sempre trabalhando. E os vírus? Eles são uma exceção. Eles não têm células, então são chamados de organismos acelulares, ou seja, que não possuem células. Mas, mesmo assim, conseguem causar doenças como a gripe. Eles são bem diferentes das células, porque precisam invadir outras células para conseguir se multiplicar. E só conseguem por possuírem material genético, só que necessitam de suas células para duplicar esse material e formar seu corpo, a fim de que possa infectar novos seres vivos e sobreviverem na natureza. Agora, vamos abrir uma célula e explorar o que tem dentro dela. Imaginem uma bolinha de sabão. A membrana plasmática é como a parede dessa bolinha, protegendo o que tem dentro. Dentro dela, temos o citoplasma, que é como uma gelatina onde ficam as máquinas que trabalham na célula, ou seja, as organelas. E o mais importante, o material genético, que é como um livro de receitas com todas as instruções para a célula funcionar. Interessante, não é mesmo? Existem dois tipos principais de células. E tem as células procariontes, que são mais simples e não têm um núcleo definido. É como uma casa sem paredes internas. E tem as células eucariontes, que são como casas com muitos cômodos. Elas têm um núcleo bem definido, onde fica guardado o material genético. E sabe o que é legal? Todas as células do seu corpo são eucariontes. E se vocês olharem para uma célula vegetal no microscópio, perceberá que suas células são um pouco diferentes das nossas. As células vegetais têm uma parede celular, feita de celulose que é bem resistente, como uma fortaleza, e além disso,
possuem organelas especiais chamadas cloroplastos, que ajudam a planta a produzir o seu próprio alimento usando para isso a luz do sol. Já as nossas células animais não têm cloroplastos, por isso, precisamos comer alguns alimentos para obter a energia necessária para a nossa sobrevivência, com a ajuda de umas organelas chamadas de mitocôndrias. Mas, não vá pensando que as células vegetais não possuem mitocôndrias. Tanto as células animais e vegetais possuem mitocôndrias. Essas organelas estão presentes nas células animais e vegetais, pois elas são como usinas de energia para a célula. Elas usam a glicose, um tipo de açúcar, e com a ajuda do oxigênio quebram as ligações da molécula de glicose, o que libera energia para nosso corpo. Essa energia é usada para tudo o que a célula precisa fazer, como crescer, se dividir e realizar suas funções. No caso das plantas, elas conseguem criar a molécula de glicose usando o gás carbônico, onde conecta os átomos de carbono, usando a energia luminosa do Sol, para criar as ligações da molécula de glicose, e com isso, a célula vegetal consegue armazenar energia química nessas ligações da glicose durante a fotossíntese vegetal. Mas precisam das mitocôndrias para transformar essa glicose em energia para a planta. Sem as mitocôndrias, nem as células animais, nem as vegetais, não conseguiriam obter a energia armazenada na molécula de glicose. E aí? Gostaram de aprender sobre as células? Obrigado por me acompanharem nessa espetacular aula. Até mais, pessoal!